Flamengo vence o Sport, mas infelizmente liderança não é alcançada com vitória do Palmeiras. Uniformes da Libertadores da América final são definidos. Comebol bate martelo por final em Lima. Agora voltando a falar de futebol brasileiro, atualizações de mercado da bola e das principais contratações do Flamengo já pensando em 2026. Planejamento começa a ser feito. Flamengo e São Paulo jogarão nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro e data FIFA já começa a impactar em convocados do Flamengo. Fala galera boa, aqui é o Dieguinho Fla, esse é o canal RD Flanovel e você é muito bem-vindo. Meu pai estava trabalhando nesses últimos dias aí, fora do nosso canal, então acabou que a gente não conseguiu gravar vídeos depois da épica vitória do Flamengo frente ao Racing, né? Um empate de 0 a 0, mas as circunstâncias que foi com a classificação à final da Libertadores foi uma vitória. Meu pai, eu vou pedir para ele falar o que ele estava fazendo. O senhor trabalha com o quê, pai? Eu sou eletricista. Aí, ó, quem quiser contratar um eletricista também, ó, paizão vai. E eu ainda vou junto para gravar vídeo na sua casa se você quiser. Contrate o melhor eletricista do Rio de Janeiro e ganhe uma visita do canal RD Flanovel, tá? Então, ó, se você quiser aí, ó, o combo, não precisa fazer nada não, só um café sem açúcar eu já aceito. O resto é história e conversa, né, pai? Sim. Então, galera, aí, ó, fica aí, ó, pode mandar nos comentários aí precisando do eletricista. E além dos comentários, ó, deixa o like também, que a gente gosta. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, comenta, compartilha, hypa. E vamos falar de Mengão, galera. Deixa eu tirar essa garrafa aqui da minha frente. Mas, enfim, galera, vamos falar de Mengão aqui, que a parada é a seguinte. Jogando no sábado, o Flamengo, depois da épica classificação na Libertadores, venceu o Sport por 3 a 0, chegando a 64 pontos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, naquele momento, com 2 gols do Bruno Henrique e 1 do Arrascaeta, de falta, um golaço. O portal foi fechado antes da final da Libertadores, galera. Tinha aberto o portal dos gols de falta com o gol do De La Cruz lá em abril, na Libertadores, no jogo com o Central Córdoba. Agora o portal fechado antes da final, né? Então, enfim, os mais antigos sabem dessa história. 2 gols do Bruno Henrique, 1 do Arrascaeta, Flamengo 3 a 0, 64 pontos. Mas não foi o suficiente para se manter na liderança. Pelo seguinte, o Palmeiras jogando na Serra Gaúcha, venceu o Juventude por 2 a 0 e voltou à liderança do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, também conhecido como amanhã, quarta-feira, o Flamengo vai jogar com o São Paulo. O jogo seria no Morumbi, mas por conta de rodadas de shows de fim de ano, o São Paulo cedeu o seu estádio para shows e vai jogar na Vila Belmiro, a casa do Santos. Então, Flamengo e São Paulo amanhã, 21h30 na Vila Belmiro. E o Flamengo tem vários jogadores pendurados aí, ó. Tem o Carrascal, tem o Rossi, tem o Alan, tem o Luiz Araújo. Tem, acho que o Léo Pereira tá pendurado também, né? E desses daí, o Bruno Henrique também estava pendurado, tomou o 3º cartão amarelo e já é um desfalque confirmado. O Carrascal também não vai jogar essa partida por conta do edema na costela. Apesar da evolução boa, o jogador teve essa lesão e vai ficar de fora dessa partida. O Everton Araújo foi expulso contra o Sport com revisão do VAR. Bem expulso, diga-se de passagem. Foi o mesmo lance do Gustavo Gomes, pai, no jogo do Palmeiras com o Cruzeiro. E você também está assistindo aí do outro lado. Só que, não é porque foi um jogador do Flamengo, eu vou falar aqui que foi injusto. Foi justa a expulsão. O que não foi justo foi lá no jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, o Gustavo Gomes, pelo mesmo tipo de lance, não ter recebido também o cartão vermelho. Por essa lógica, eu acho que o Everton Araújo não deveria ter sido expulso, que a regra para o Flamengo não é a mesma regra para o Palmeiras, né? Mas se seguisse ao pé da letra, era para cartão vermelho nos dois. Mas, enfim, a gente não vai entrar muito nessa seara aqui. E ainda falando do jogo de amanhã com o São Paulo, galera, o Flamengo já começa o planejamento para a data FIFA, porque a sequência de jogos do Flamengo começa amanhã com o São Paulo, às 21h30, no Pacaembu, na Vila Belmiro. Aí o Flamengo vem jogar com o Santos no Maracanã no final de semana. Depois para a data FIFA, mas no meio da data FIFA tem jogo. O Flamengo vai à Arena Pernambuco no dia do aniversário do clube, aniversário de 130 anos do Flamengo. O Flamengo vai jogar com o Sport Recife. E o Palmeiras vai jogar com o Santos. São os 2 jogos atrasados das equipes que estão no topo do Campeonato Brasileiro ali.
E esse jogo do Palmeiras com o Santos vai ser na Vila Belmiro. Palmeiras que vai jogar com o Santos também nos próximos dias aí. Não sei se nessa rodada agora ou daqui a 2 rodadas. Enfim, não lembro, mas eu acho que é nessa. E a parada é a seguinte, nação. Nesses jogos, o Flamengo pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, visto que o Santos vai jogar no gramado natural, não vai jogar no gramado sintético do Allianz, vai jogar na casa do Santos. E o Neymar pode jogar essa partida, pode ser o retorno com mais ritmo de jogo, com mais condições de jogar aí para ajudar o Santos. Santos que sempre complica o Palmeiras em algumas circunstâncias. E o Flamengo, infelizmente, com o resultado do revés no jogo com Fortaleza, o Flamengo conta com isso para poder chegar e retomar a liderança do Campeonato Brasileiro para não soltar mais, tá certo? Seguindo essa sequência, falei do jogo com o Fluminense, que vai ser lá no dia 19 de novembro, seguindo a sequência do pós-data FIFA. Aí depois disso, o Flamengo vai ter mais um jogo no final de semana, do dia 20, 21 de novembro, 22 ali, né? 22, 23. E vai ter o jogo entre 24 e 25 com o Atlético Mineiro antecipado, que seria a rodada de final de semana, onde o Flamengo vai estar em Lima, no Peru, para a final da Libertadores com o Palmeiras. E falando nisso, a Conmebol bateu o martelo para a final em Lima por conta dos compromissos de patrocínios, de estádio, além da questão dos torcedores que já tinham comprado passagens, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, para ir a Lima. Então essa final não vai ser em Brasília, não vai ser em outro lugar, mas no mesmo Monumental de Lima, onde o Flamengo em 2019 conseguiu aquela remontada, aquela virada histórica, incrível, maravilhosa e épica para cima do River Plate. Então, nos veremos em Lima em 29 de novembro. Eu ainda não consegui ingresso, não consegui passagem, não consegui nada, mas tenho planos de ir. Vai que de última hora acontece de novo. E dessa vez eu quero levar o senhor, hein, pai? Vamos! Vamos lá? Vamos! Será que a gente consegue? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu quero levar o senhor. Só não se emociona, por favor. Porque, ó, vou falar pra vocês. Ainda não fui a Lima, porém é mais bonito que Montevidéu. Montevidéu é legalzinho, bonito, legal. Adorei o clima de lá, o café, tudo. O vinho de Montevidéu é gostoso também. Aprecio com moderação. Tô falando porque lá é uma bebida cultural apreciada em vinícolas, tudo. Mas Lima é mais bonito, galera. Lima é muito mais bonito. E remete a boas lembranças também, né? Enfim, mas assim, a Conmebol bateu o martelo. Inclusive já saiu a combinação de uniformes que as equipes vão usar lá na final. Diferente de 2021, o Flamengo não vai jogar de branco, galera. O Flamengo vai jogar com o uniforme mais bonito que o Flamengo tem, que é o manto sagrado 1, vermelho e preto. Vai jogar com o manto sagrado 1, o calção na cor preta e o meião na cor rubro-negra. Por outro lado, o Palmeiras vai jogar com o seu uniforme número 1 também. O camisão deles lá, camisa, né? Como eles costumam dizer. É o uniformezinho deles lá. É verde, calção branco e o meião verde. Então, eles vão de uniforme número 1 também, né, pai? É. Então, Depende do verde, né? Que tem. não vai ser o marca-texto não, vai ser o tradicional. Então, Então, número 1. normal. É, o número normal deles. Então, esses são os uniformes escolhidos para a final da Libertadores. Ainda não saiu a arbitragem, não saiu a escala, mas vamos ver o que vai acontecer. Tem nomes ali cotados, o Facundo Tejo, da Argentina, o Jesus Valenzuela, da Venezuela, também correndo por fora, o Esteban Ostojic, do Uruguai, também pode apitar essa daí. O próprio Fernando Rapalini, da Argentina, acho que... Não, Rapalini acho que não está mais no quadro, né? Da Euro não, ele apitou a última competição grande que ele apitou foi a Euro. Mas acho que não está no quadro da Conmebol não, mais, não lembro. Mas acho que está entre esses aí, o Esteban Ostojic, o Jesus Valenzuela e o próprio Facundo Tejo, da Argentina. Nas últimas finais, quando o Flamengo jogou, 2019 foi Roberto Tobar, do Chile, que apitou Flamengo 2 e River 1. O Néstor Pitana, da Argentina, apitou Palmeiras 2, Flamengo 1. E Flamengo 1, Atlético Paranaense 0 foi Patrício Lustó, também da Argentina. Bons árbitros que apitaram as finais do Flamengo aí, hein? Agora, a gente não pode ver árbitros como o Vilmar Roldan, que apitou Fluminense 2, Boca Juniors 1.
e apitou a semifinal entre Palmeiras e LDU, jogo da volta. Então provavelmente a gente não vai ter o Vilmar Roldan apitando mais uma final de Libertadores, para nossa sorte, né? Então vamos torcer que a arbitragem seja à altura da final, porque esse Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, é mais importante ainda que 2021. O Palmeiras vem da remontada, não tão épica assim, não estou desmerecendo o Palmeiras, mas a remontada deles não é tão épica, como disseram, sair de um 4-0 a favor para um 3-0 contra lá, como foi no primeiro jogo, porque tinha o componente da altitude, tinha o componente da fragilidade do time da LDU, e o Flamengo, sem fazer esforço, empatou em 0-0 lá na altitude e ganhou de 2-0 aqui na fase de grupos da Libertadores. Era um outro jogo, um nível de tensão menor, mas o Flamengo conseguiu passar invicto pela LDU na Libertadores, e a LDU foi a líder do grupo do Flamengo. Muito pelo que o Flamengo deixou de produzir em relação a levar com seriedade a fase de grupos da Libertadores, passando no saldo de gols, sendo fiel da balança o jogo que a gente perdeu com o Central Córdoba aqui dentro do Maracanã. Agora, a classificação do Flamengo, do jeito que foi, 1-0 aqui, 0-0 na Argentina, frente ao Racing, com a expulsão injusta do Plata, tudo mais, com o Flamengo e Palmeiras disputando ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro, essa final tem enredo para ser, dependendo do resultado, da forma que o Flamengo, se Deus quiser, vai ser campeão, a maior final de Libertadores de todos os tempos. E um dos maiores jogos da história do futebol mundial. Então, já que é mundial, melhor não vai ganhar, né? Não tem mundial, então de mundial eles não entendem. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas essa final tem tudo para ser a maior final de Libertadores de todos os tempos, que para mim, sem sombra de dúvida, foi 2019, por conta do que aconteceu. Então vamos esperar para ver. Agora vamos atualizar o mercado da bola. Mercado da bola do Flamengo, porque a gente vai falar de data FIFA atrelado a isso. O Flamengo já começa o planejamento para 2026, para não passar o sufoco que está passando agora no final de 2025. O Flamengo já teve 3 jogadores convocados para suas seleções. O Chile fez a convocação deles ontem, mas não convocou Eric Pulgar, porque eles estão na entre-safra, já que o Chile não vai à próxima Copa do Mundo, para renovar a seleção chilena. Mas quando for a eliminatória, tudo lá a partir de 2027, com certeza o Eric Pulgar, que é um dos pilares dessa seleção chilena, vai ser elegível, vai ser convocado sem sombra de dúvida. Agora, a Colômbia convocou o Carrascal, que está com um pé e meio na Copa do Mundo, na seleção colombiana, e a seleção brasileira do Ancelotti, que convocou muito bem o Luciano Juba, que está fazendo um excelente campeonato brasileiro, lateral esquerdo, pelo Bahia. Gostaria de vê-lo no Flamengo algum dia, pai? Não sei. É lateral e joga de meia também. Ele era meia armador, depois foi recuado para lateral. No lugar de quem? Revezando com a Arrascaeta, talvez, na reserva da meia armação. É bom. Seria útil, né? E é um jogador jovem, um jogador novo. Bom. Então, assim, eu já vou falar dessa questão de média de idade. Os jogadores do Flamengo que foram convocados para a seleção brasileira foram o Danilo, que atua nas 4 posições, lateral direita e esquerda, e as 2 posições da zaga ali, né? As 4 de defesa. Bem como o Alexandro, que também atua nas 2 da zaga e na lateral esquerda. Esses 2 jogadores vão ficar de fora de Flamengo e Sport, mas o que preocupa é o planejamento para a final da Libertadores, porque eles podem ter questões de lesões musculares e atrapalhar o planejamento do Felipe Luiz. Dito isto, o Flamengo teve esses 3 jogadores convocados. Ainda tem o Equador, que pode ter o Plata, ainda tem a Uruguai, que pode ter os 4 ali, Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Guilherme Varela, e ainda pode ter também o Rossi, pela Argentina. Com isso, o Flamengo pode chegar para o jogo com o Sport na data FIFA e para o jogo com o Fluminense na volta da data FIFA, tendo 10 desfalques, mais ali os suspensos com cartões amarelos e mais também jogadores que podem ficar de fora por outras questões, que é o caso do Bruno Henrique, que ainda não foi marcado o julgamento do STJD, que eles marcaram para a data errada, na quinta-feira, que o Bruno Henrique estava voltando da Argentina com o Flamengo e não pôde ter julgamento nessa data, né? Enfim. Com isso, eu falo do planejamento do Flamengo para o ano que vem, que o objetivo, o objetivo é rejuvenescer o elenco. Tá com a média de idade alta, né, pai? Muito.
E o Flamengo teve no radar, para atacante, Marcos Leonardo, tem 21 anos ali, tá no Al Hilal da Arábia Saudita. Gabriel Jesus e Richarlison, ambos com 28 anos, que estão no futebol da Inglaterra. Um no Arsenal e o outro... enfim, não lembro. Tottenham, né? Enfim. A parada é a seguinte, galera. Esses jogadores podem reforçar o Flamengo em algum momento? Depende. Vou explicar. O Marcos Leonardo teve a possibilidade de rescisão unilateral com o Al Hilal da Arábia Saudita. Só que, 2 pontos. O que aconteceu? Ele começou a ser melhor tratado lá pelos sauditas, tá jogando como titular, tô acompanhando a Liga Saudita, tô acompanhando a Liga dos Campeões da Ásia, inclusive tem jogo hoje pra gente assistir, e ele tá jogando muita bola lá. Nos últimos jogos, pai, e galera que tá assistindo aí do outro lado, foram 8 gols em 7 partidas, no recorte da temporada. Um jogador desse, que custou 40 milhões de euros ao Al Hilal, tem chance de vir pro Flamengo pelas condições financeiras? Tem. Não, ainda não, né? Bola pra isso ele tem, mas o Flamengo não vai pagar 70, 80 milhões de euros por um jogador, né? Essa é a questão. Condição financeira não, ainda não estamos nesse patamar. Mas condição técnica ele tem, seria titular fácil, junto com o Pedro até, mudando o esquema do Felipe Luiz. Agora, falando só pelo lado financeiro, o jogador tá bem lá, o jogador tá sendo observado para a seleção e o jogador tá tendo visibilidade. Não tem chance de sair e os árabes não vão querer liberar e o jogador também não quer voltar porque lá o salário dele é de mais de 8 milhões de reais por mês. O Flamengo não vai pagar isso. Certo? Com certeza. Então, beleza. Esse você pode riscar. Agora o segundo. Gabriel Jesus. E o terceiro, Richarlison. Vamos tratar desses 2 jogadores aqui. Ambos de 28 anos, ambos centroavantes e ambos jogando na Premier League, na Inglaterra. Querem voltar ao Brasil? De início, não. Querem continuar no futebol europeu. Tem janela agora de inverno lá em dezembro/janeiro. E esses jogadores têm preferência por continuar no mercado europeu. Não descartam a possibilidade de uma volta ao Brasil, mas sabem que para isso vão ter que se adequar a outra realidade salarial e a outra realidade de contrato. Não sei quanto eles ganham lá, mas sei da preferência deles. O Gabriel Jesus tem a preferência de permanecer na Europa, bem como o Richarlison. Mas não descartam uma volta pelo patamar que o Flamengo atingiu ao Flamengo ou ao Palmeiras, que concorre com o Flamengo pelos mesmos jogadores, tá? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. E o outro caso que eu quero tratar aqui é o Anderson Talisca, jogador de 31 anos, vai fazer 32 anos no ano que vem, que está ficando perto do Flamengo. Anderson Talisca é meia, revelado no Bahia, jogou no futebol português, no futebol árabe, jogou com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr, jogou na Turquia. Então assim, esse jogador o Flamengo quer para função de ataque, para reserva do Arrascaeta ou para alternar com ele como titular, ou jogar até de centroavante na função do Pedro, que ele faz as 4 funções do meio, armador, central, ponta direita, ponta esquerda e centroavante. E apesar de ser um meio armador de origem, sabe por que ele faz bem a função de centroavante? Porque é um ótimo jogador. Além disso, é um meia alto. Sabe quanto ele tem? Não. 1,90 de altura, o que você não vê nos meia armadores clássicos, né? Geralmente jogadores mais baixos, fisicamente mais frágeis, mas o Talisca tem essa qualidade de ser um jogador forte. Então, ele pode reforçar o Flamengo, que quer abaixar a média de idade. Você deve estar me chamando de louco. Como o Flamengo vai abaixar a média de idade trazendo um jogador de 32 anos? Faz sentido, pai? Não. Eu explico. O Bruno Henrique, que tem 34, vai fazer 35 anos agora em 2026, deve sair do Flamengo. Ele vai entrar no último ano de contrato e deve sair do Flamengo. O Atlético Mineiro sendo um postulante a contratar o Bruno Henrique, que já não vem, em alguns momentos, entregando o principal fundamento dele, que é a velocidade. Pelo salário que ele tem e pela idade que ele tem, o Flamengo vai oferecer a ele um muito obrigado, um jogo de despedida e uma despedida honrosa como um ídolo da história do Flamengo. E aí, você
saindo um jogador de 34, vindo um para 35, vindo um de 31 para 32, são 3 anos, mas você já reduz a média de idade do elenco e você reduz a folha salarial. Que o Bruno Henrique ganha 2,5 milhões. O Talisca, lá na Turquia, ele ganha cerca de 3. Aqui no Brasil ele não vai ganhar isso. O Flamengo deve pagar ele cerca de 1,2 a 1,5 milhão de reais. Você ganha espaço para um outro jogador e você tem um jogador que atua em mais funções, que o Bruno Henrique só tem jogado de centroavante ou de ponta esquerda. Você ganha um jogador que faz 4 funções por um único salário, que é como o Cláudio Coutinho chamava, um jogador polivalente. E isso faz o Flamengo ter uma rotatividade maior de elenco e ter a possibilidade de ter um jogador exercendo isso de maneira plena. Então acaba ficando um elenco mais enxuto, com mais rodagem e com mais condições salariais para abrir na folha espaço. E não é só o Bruno Henrique que deve sair no ano que vem. Juninho deve sair também. O Michael deve sair agora para o mercado árabe novamente. Devem chegar novas propostas. O Cleiton, que é um zagueiro jovem, deve sair, não, vai sair para o Wolfsburg, já está de pré-contrato. O Matheus Cunha vai ao Cruzeiro, o Flamengo deve trazer um goleiro e vai voltar a carga pelo Gabriel Chapecó, Gabriel Grando, o goleiro do Grêmio. Então vamos ficar de olho aí porque novas movimentações vão surgir. E o Flamengo vai vir ainda mais forte do que em 2025, porque vai arrecadar mais de 2 bilhões. Para a janela de janeiro, o Flamengo vai ter um orçamento recorde. E eu garanto a vocês, tem coisa boa vindo aí. Tá certo, galera? O vídeo ficou mais longo, perdão, mas eu tinha muita coisa para falar para vocês que eu tava com saudade de conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Comenta, compartilha, hypa. Tamo junto. Saudações rubro-negras.